Olá, professor Mano, redação. Se na aula anterior nós falamos sobre a questão do parágrafo, da oração, do período, dessa questão estrutural, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão do conteúdo na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. O que é importante a gente observar nesta perspectiva? Primeiramente, o conteúdo ele vai demonstrar à banca examinadora o conhecimento das relações sociais que o aluno detém. Concepção de vida e de mundo, análise crítica e tomada de posição. Essa característica é extremamente importante no Exame Nacional do Ensino Médio. Aquilo que a gente chama de interferência. Se nós temos tema, tese, argumentos e intervenção, nós temos a interferência, ou seja, a tomada de posição do candidato frente à temática estabelecida, frente ao assunto estabelecido. Em hipótese alguma, ser extremista ou radical. Nós temos que perceber que é muito salientado e é muito claro no Exame Nacional do Ensino Médio de que os teus argumentos, o teu texto, não pode, em hipótese alguma, agredir, atingir os direitos humanos. Então, muito cuidado com os extremismos. Normalmente, os extremismos eles ocorrem quando o teu texto motiva-se muito pela emoção em detrimento da razão. E nós sabemos que o texto dissertativo é um texto de razão. Então, cuidado com temas como política, religião, moral, esporte, enfim. Nada de adjetivos pejorativos, nada de ataques do ponto de vista da pessoalidade. Eu posso trabalhar isso na perspectiva também da generalização, que é sempre grave. Observa um exemplo, produzir um texto do tipo: os governantes são omissos e inoperantes na resolução dos problemas de nossa cidade. A presença do verbo ser, do são, caracteriza uma posição de agressão a todos os governantes. É como se todos fossem corruptos, se todos fossem incompetentes. A gente não pode promover esse tipo de generalização. Uma outra exemplificação: os menores são os principais responsáveis pelos crimes no país. Não, há um equívoco. Primeiramente, um equívoco do ponto de vista de que não é uma verdade isso. Segundo, porque a presença do verbo ser, ele caracteriza como sendo todos os menores responsáveis pelos crimes. Isso é uma generalização. E a generalização não é aconselhável em hipótese alguma dentro do texto dissertativo. Então, cuidado ao utilizar o verbo ser. É gravíssima a generalização sem provas, não demonstra capacidade de argumentação e, portanto, seja equilibrado na abordagem que farás diante da proposta apresentada. Pese a força dos vocábulos, ou seja, cuidado. Muitas vezes o candidato, ele, no afã de procurar se dar bem na produção do texto, ele acaba produzindo um texto, eu gosto de usar esse termo, pomposo, achando que utilizar palavras, vocábulos complexos pode qualificar o texto. Isso não é uma verdade. O texto deve garantir um grau de simplicidade. Então, cuidado, cuidado. Há uma diferença entre linguagem falada e linguagem escrita, então nada da presença de oralidades dentro do texto, nada da presença de conversa com a banca examinadora, nada de gírias dentro do texto dissertativo. Tomem muito cuidado com isso, pesem a força do vocábulo. Normalmente esse problema ele ocorre motivado pela presença muito acentuada da emoção, que eu já falava anteriormente. Então o texto deve ser escrito com razão e não com emoção. Nada de adjetivos pejorativos, nada de jargões, de ditados populares. A humildade exagerada ela empobrece a redação. Então, são dois aspectos. A linguagem muito pomposa, né, erudita demais, vamos usar esse termo, ela complica o texto? Complica. Entretanto, a linguagem pobre também. Então, há que se construir um equilíbrio. Linguagem clara, simples, objetiva. Defender a sua posição com argumentação. Esta é a lógica. Erro grave, não me julgo suficientemente culto para opinar, porém vou arriscar algumas ideias, enfim. Essa pessoalidade, esse texto, como se você estivesse conversando com a banca examinadora. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. O corretor não deve simpatizar com o seu texto ou com você. O corretor vai observar a capacidade de argumentação, a sua concepção sobre o mundo e a sua concepção diante do tema apresentado da proposta de redação. Cuidado com a repetição de ideias, né? Isso ocorre normalmente pela falta de argumentação. Ora, se eu produzo no primeiro parágrafo do texto dissertativo a tese
E no primeiro parágrafo do texto dissertativo, eu apresento os argumentos que vão sustentar esta tese. Na sequência, no desenvolvimento do texto, eu vou desenvolver estes argumentos apresentados na tese. Quando você produz o texto dessa forma, você não incorre na problemática da repetição de ideias, na repetição de argumentos. Isso dá uma sequência lógica para o texto. Organizar, portanto, um esquema dissertativo é importante, os argumentos relacionados ao tema, cada argumento, ideia, enfim, em um novo parágrafo. Aí também você resolve uma outra problemática, que é aquela velha pergunta que o aluno nos faz: quando é que eu crio um novo parágrafo, professor? Quando você muda o argumento. Os argumentos estão citados na tese. Ora, para cada argumento, se são 2 os argumentos que sustentam a sua tese, o desenvolvimento do teu texto será apresentado com 2 parágrafos, cada um contemplando um argumento, né, que foi citado na tese. Então você resolve uma outra problemática, um outro problema que normalmente se apresenta diante do candidato. A questão da forma do texto, que é a roupagem do texto, né, tem a ver com o estilo, com a correção gramatical, com a adequação de linguagem. Então, dicas. Leitura. Leitura é extremamente importante. Ora, se sabemos que o texto dissertativo no Enem aborda normalmente um tema do ponto de vista político, ético, econômico, social, nada melhor que a leitura constante de jornais, de revistas, com diferentes posicionamentos, isso é extremamente importante, posicionamentos favoráveis, contrários, para que você possa produzir um texto de autoria. Leitura diária, então, bons filmes, contato com diferentes culturas, há tempo, há muito tempo até o Enem, e há sim essa possibilidade de estar procurando essas situações que certamente contribuirão com a realização do bom texto. Os componentes da forma, para encerrar nossa aula de hoje, simplicidade, manter um nível de simplicidade nas palavras, nada de palavras rebuscadas, como eu apontava anteriormente. Isso não impressiona o corretor, o uso dessas palavras, então tomar esse cuidado, manter um grau de simplicidade, de simplicidade do ponto de vista assim, ó, de autoria, né? Não é aquela simplicidade exagerada que a gente apontava anteriormente, mas é que o texto seja claro, seja objetivo. Somente utilize vocábulos que tenham a certeza do significado. Muito cuidado com o uso das palavras. Um exemplo, né? A globalização penetra o mundo, ocasionando um círculo de mudanças. Aparentemente bem construído, entretanto, círculo de mudanças. É sabido que dentro de um círculo não ocorrem mudanças. A palavra certamente a ser utilizada aí seria ciclo de mudanças. Então, muito cuidado com o uso dos vocábulos para que eles estejam bem colocados e não comprometam o sentido. Na próxima aula, a gente fala um pouco sobre a clareza no texto.